Vamos começar a nossa maravilhosa entrevista, que é um prazer, uma honra. Já estava começando? Já. Seguinte, porque ela passou uma pergunta. Sim, Só que como eu retomei, eu não sei mais o que ela disse precisamente. Ele não lembra mais a pergunta, mas ele já tem a resposta. É isso que ele está dizendo. E o pior, eu tenho... Olha, retomo o sentido. Da pergunta que eu não lembro. Você sente o golpe? Ela fez a pergunta, eu embaralhei a pergunta, eu já leio a coisa embaralhada. Os filósofos escrevem embaralhando. Então você prepare-se, você já lê embaralhando. Porque daí você coloca na ordem certa. É. Por quê, né? Não, Por que eles fazem isso? A Tati tinha falado, tinha formulado uma pergunta, que a gente imaginou que podia ser uma provocação, né, para esse vídeo. Como a filosofia, ou se a filosofia pode nos ajudar nesse momento, e de que maneira, ou se pode ou se não pode. Já declaro que eu anotei algumas coisas e que o improviso não é muito forte da filosofia. O que eu fiz foi retomar a pergunta que vocês gentilmente fizeram. Nessa retomada, eu já começo a tentar, digamos, responder. Considerando os afetos, no fundo, a pergunta é essa. Como é que essa coisa toda que está acontecendo por aí afeta a gente? E será que a filosofia tem algum recurso ou propicia alguma coisa que ajude você, ajude suas próprias forças a trabalhar, a tentar trabalhar esses afetos? Você não precisa nem ver a fisionomia do presidente para que um afeto de tristeza, nojo, etc., apareça. É só ouvir, né, de relance, que algum vizinho idiotizado esteja ouvindo a Globo. Esses afetos já afloram e massacram. E a pergunta difícil de vocês: será que a filosofia tem algo que poderia nos ajudar? Ajudar o quê? Ajudar em nós alguma força para trabalhar esses afetos, para não engolir de maneira idiota, mas como trabalhar esses afetos? Digamos assim, taxativamente, os afetos que a gente vem sofrendo desde o golpe que interrompeu o mandato de uma presidenta eleita em conformidade com uma Constituição Democrática de 1988. Primeiro afeto, não foi respeitado meu voto. Isso entristece. Isso cria aquele tipo de ódio impotente, porque o ódio mais competente seria, né, aquele armado, né, de coisas eficientes, suficientes para interromper o golpe. Então fui separado daquilo que eu podia enquanto cidadão. Então fui usurpado em minha cidadania. Então a pergunta, digamos, eu posso pegar o sentido dela nesse sentido. Que ajuda se poderia esperar da filosofia as forças que compõem cada um de nós? Que nós é esse? O nós cidadão, não é o meu eu meramente psicológico que está em pauta. É uma cidadania que foi afetada. Cidadania não é uma coisa que você tenha como um elo psicológico, um elo racial. É uma conquista social, é uma conquista histórica. Então,
Eu fui separado daquilo que a história tinha me presenteado depois do golpe militar de 64 e tal. Então eu tinha ganho. A sociedade inteira tinha me dado esse de uma cidadania. Existiu na filosofia uma ideia de consolo, raspou na pergunta. Estoicos chegaram a ter essa ideia, mas os estoicos não eram um consolo idiota, não. Como enfrentar um acontecimento que te supera? Supera as suas forças imediatas. Você não tem força. Você não tem força, você não tem um tanque, né? Você não é dotado anatomicamente de um poder de destruição dos caras que deram o golpe. Então eu não pude impedir o golpe. Qual seria o consolo histórico? Não é consolo. Os históricos não eram gente que se consolava com a safadeza, com a brutalidade de um Nero, por exemplo. Eles tinham uma ideia de você precisa, de algum modo, acolher o acontecimento, como que ruminando aquilo, de modo que você não fique prostrado de uma vez. Assim mesmo, você poderia até saber que o seu inimigo quer sua morte. Como acolher a ideia de que o inimigo quer sua morte? Como acolher isso filosoficamente? Você pode se antecipar. Isso leva o seu inimigo a te odiar muito mais do que você o odeia. Ele fica uma vara, ele fica puto da vida se você se mata, quando o intuito dele era te matar. Essa é uma solução filosófica, que não é bem o nosso caso. Ufa! O nosso caso não é que Nero era muito forte. Nero era mais forte, acho. Não estragava tanto Roma, mas ele andou botando fogo. Ele não perdia riquezas naturais, né? Ele não jogava fora. Não entregou Roma a uma potência estrangeira. Com que forças a gente pode se juntar para não ficarmos tão tristes? Os canalhas, no fundo, eles dão risada, é da nossa tristeza. Vocês dão uma alegria quando, não é, emergem como imagens críticas. Mas não é consolo isso. É maneira de se apropriar do acontecimento de tal forma que faíscas de alegria começam a aparecer. O simples fato de eu estar falando agora, mais espontaneamente, no embalo da conversa, me dá mais alegria do que, digamos, as respostas por escrito que eu tinha elaborado para a pergunta. Cidadania está ferida. É isso. Não estou negando que eu esteja psicologicamente triste, mas eu quero sair da esfera da minha tristeza, porque eu poderia pegar, vou tomar um monte de bebida e ficar alegre, por exemplo. Aí a tristeza cresceria. Eu prefiro tomar todas essas bebidas e mais a ideia de cidadania em lutar. É isso. Então, em que se pode juntar filosofia e cidadania já a caminho do querer lutar. Ela estava triste e ela quer lutar. A grande força que pode juntar filosofia e cidadania é a força que nos vem de uma paixão. A paixão de pensar. É uma paixão. Se você não sofre essa paixão, então você está fodido. É a única que pode, de repente, sobrar. A única coisa que eu posso fazer nesse instante é pensar contra esse torturador.
Lá, na tortura que você vê o quanto você se salva pensando. Filosoficamente, você vai, mas na hora, a filosofia não é a razão em pessoa e não a paixão. Não se costuma dizer que logos não tem nada a ver com a paixão. A paixão é parente até de mito. Nós não estamos falando em qualquer filosofia. Né? Tem uma filosofia contemporânea capaz de dizer o seguinte: pensar é uma paixão. Porque você só pensa forçado. Aí que tá. Porque você só pensa forçado e não através de uma alminha capaz de dar um salto e falar: estou acima das paixões desse corpo. Não. Você pensar é algo que te atinge forçando você a pensar. E essa merda de golpe, essa porcaria de golpe, dá o que pensar. Do ponto de vista, não de um avanço para a filosofia, óbvio, porque com essa gente você não avança em nada. Escola, comida melhor, país melhor, você não avança. A grande força que pode juntar filosofia e cidadania é a força que nos vem da paixão de pensar. Porque se não puser paixão, não tem força nenhuma. Tem esforço para decorar conceito. Não, filosofia não é decorar conceito. Os filósofos, quando criaram conceitos, criaram sob pressão, sob paixão de pensar. Radicalizar ao máximo o que é essa coisa. O que é isso? O que é isso? Sócrates morre perguntando. Isso não foi uma brincadeira. O conceito está ligado com aquilo que forçou o filósofo a pensar. Então, paixão de pensar através de conceitos, pensar o quê? O problema que o atinge. O campo problemático que o atinge. Porque tem que ser através de conceitos elaborados do interior de uma problemática, etc, etc. Porque simplesmente não é papo furado de deputado cretino golpista. É através do problema. Aliás, eles têm problemas graves. Eles têm problemas de assalto, de roubo, de como ficar mais rico para os seus, como chama? Temerzinhos. Sobreviverem à decrepitude do planeta. Mas nós temos o problema mais digno, que é o do exercício da cidadania. É esse o nosso problema. É isso que nos roubaram. Você já é escravo se você não grita o seu problema. Você já é escravo. A cidadania só começa a ser eletrizante quando você fala assim, quer dizer que se eu estiver em casa e gritar um problema, já é política isso? Sim. Porque você vai ver que, conforme o seu vizinho também, claro. Você vai ver que pode ser dele. E se não fosse, já tem um inimigo bem perto. Filosofia só existe pensando em problemas. Cidadania só existe gritando pelos problemas. Se você não grita o seu problema como a criança faz, você é um merda como cidadão. Você já devia mesmo estar sob regime de golpe. Então, quando diz o povo brasileiro merece esse golpe, ele precisa ouvir essa palavra. O povo brasileiro, por vir, precisa ouvir. Ele será um povo por vir a hora que ele ouvir bem que se ele não grita os seus problemas, os golpinhos, os golpões, a sucessão dos golpes será infindável. É só aí que o escravo mora.
no silêncio em relação ao seu problema. O quartinho nojento do escravo é o seu silêncio em relação ao seu problema. É não ser o zumbi. É não pensar em palmares, só pensando nos seus problemas. Você já está filosofando. Você vai buscar as palavras para dizê-lo. Os esforços dos filósofos foram esses. A cidade-estado estava desmingolando, estava ficando uma merda. É toda uma filosofia de Platão e filosofia de Aristóteles. Como isso daí não é possível? Como isso é possível? O como? Deu eles. É luta aquilo. É cidadania e luta. Cidadania e luta. Seja numa via, seja na outra, seja... Não é? Aristóteles mais isso, outro menos aquilo. Esse é outro problema, esse é outro campo. É a paixão de pensar seus problemas. Então, terra a terra. Mas você exija da palavra pensar o máximo que você pode. Você pensou? Ainda não. Não é suficiente. Pensa mais. Vai. Quando você descobrir que você e outros... você também tem esse problema. É? Nossa! Então, será que aquele outro também tem? O seu problema é universal. Se você não pensa, não grita seus problemas, você está sendo escravo daqueles que o separam daquilo que você pode. É um milagre que o golpe consegue silenciar essas ações que separam o povo daquilo que ele pode. Num certo momento aqui da conversa, você põe a filosofia em suspense. Vamos para aquilo que não é filosofia. Vamos por um aspecto da religião, um aspecto maravilhoso nesse caso, porque esse Deus demoníaco, capaz de ajudar os golpistas, ele está injetado no cérebro de muita gente. Os coxinhas... O meu problema não é coxinha. Por que está lá aquele povaréu? Quantos milhões tem no Brasil? 200 milhões. É um negócio. Só pode ser uma força divina, luciferana, capaz de obstruir a potência de pensar. Filosofia não é uma potência maiúscula. Ela não é a Globo, ela não é Jornalecos, esse Jornalecos. Ela é uma potência minúscula, só essa que ela tem. Pensar radicalmente. Os marxistas sabiam dizer isso para a gente. Pensar radicalmente é ir às raízes do problema. Pronto. Aí diziam, a raiz do problema é o homem. Não. A raiz do problema é a cidadania. Não adianta falar homem, porque o outro também é homem, cara. Agora, ele estragou a minha cidadania, estragou a sua, está estragando. Esses direitos não estão lá fixados e acabou. Não, é a luta da cidadania. Uma luta permanente. Mas então, como fazer antes? Falar assim, olha aqui, a minha paixão de pensar precisa antes apagar o apagão. Dá uma centelhada no apagão. Como é que então começamos? Você, com a sua voz, vai dizer isso bonito, quer ver? Exorcizo te spiritus imundi. Três vezes. Exorcizo te spiritus imundi. Exorcizo te spiritus imundi. É isso.
É assim que pode começar. Claro que você começa olhando o espelho antes. Porque é aí que está a falta de pensamento. Começamos assim. Olha bem no espelho. Exorcista, filho da puta. Você aceita esta merda, você não é cidadão, rapaz. Não acabou. Não... Pensar com radicalidade. Pensar com radicalidade e à raiz dos seus problemas. Não se esquecer do seguinte, é gritar o seu problema tal como sua consciência ingênua está sofrendo, porque não adianta nada pegar um livro de economia e estudar os seus problemas, porque isso vai longe. Até você acabar de ler todos os economistas, os caras já te enrabaram. Pensa o seguinte, eu estou com fome, é esse o teu problema agora? Grite. Eu estou sem roupa, precisa gritar o seu problema agora. Por que isso? Porque há um negócio de uma relação esquisita entre ciência e consciência. Então a filosofia às vezes titubeia e fala, realmente a consciência é uma merda. É. Mas tem um detalhe. Quando um cara joga bosta dele no seu território, não é uma interpretação econômica que vai te levar à sua consciência, a consciência do mau cheiro. Então existe uma poluição que te ataca, e a partir da sua consciência da poluição que te ataca, que agora que você grita. Então eu anotei, um pouco tempo antes, que um dia tiraram uma pessoa da presidência, eu tinha votado nela. Aí minha consciência falou, porra, tiraram. Aí alguém chega e fala, mas ela merece, por causa disso. Cara, primeiro ato errado, basta. Eles disseram que não valeu a minha cidadania. Não me venha depois escrever um tratado que explique a queda da Dilma. Não adianta. Isso é para depois de recuperarmos a democracia. Você pode acertar contas depois. Agora não. A conta agora é que eu perdi uma coisa e os caras estão fazendo horrores com a minha perda. Se todo mundo fizer a lista dos seus problemas, vai ser uma grande ajuda, tanto aos canalhas que serão candidatos sem vergonha, mas também à luta geral. Por quê? Cada um grita o seu problema. Os problemas nunca são isolados. Nunca. Você fala assim, estou com problema de dente. Em que dente? Tal. Tem milhões com esse problema nesse dente. Eu estou com um problema de interpretação errada do que fez meu pai quando eu era criança. Tem um monte disso. Está cheio. Não há singularidade que não seja imediatamente universal. Então é difícil você ter um problema singular. O que tem é domínio de um problema sobre os outros. Você tem, às vezes, fortes problemas que grudam e determinam um campo problemático onde outros pululam. É por isso que eu vou chamar de lutas minoritárias, que são a maioria. Pega as lutas minoritárias, formam a maioria. É esse o ponto nevrálgico da nossa conversa sobre a relação da cidadania e da filosofia. Paixão de pensar e agir. Gritando os problemas já era. O grito é louco, é um cara louco, está gritando seus problemas. Tá. Mas ele ouviu, o outro ouviu, o outro ouviu. Agir em alianças. Agir em aliança com, aí sim, essas lutas contra
os que destroem minha cidadania, contra os que afetam negativamente minha cidadania. Um detalhe nesse contra. Você tem os combates que você pode filosoficamente pensar assim. Você tem um tipo de combate contra um inimigo bem situável, bem determinável. Você tinha os nazistas, e você, digamos, era judeu. Está bem determinado. Ou então você é americano e lá tem os alemães. Você é isso, tem os japoneses, então, esse tipo de caracterização do inimigo, assim, tão fácil, que ele cria uma dificuldade na apreciação da qualidade do seu combate. Porque se o seu combate, se a prioridade do seu combate é combater, exterminar o seu adversário, você pode chegar a uma satisfação maravilhosa. Tem um prazer enorme, sádico, de ter enforcado, como enforcaram, como penduraram de cabeça para baixo o Mussolini. Não deu tempo de pegar o Hitler, não deu tempo. Tem um filósofo contemporâneo que tornou muito mais sutil o combate. Mas há um combate prévio para você disciplinar o próprio combate contra o cara. Qual é esse combate mais sério que eu devo levar, que eu devo arquitetar, que eu devo praticar? Esse combate é contra você mesmo, contra um inimigo que cresce dentro de você, vindo de estratos orgânicos até, que é o fascista que está em germe em você. Quando você tem todo o poder de esmagar alguém, ele grita de vitória. Esse fascista possível em você, o primeiro inimigo é ele. Esse filósofo, né, não quero falar o nome dele para não pensar que estou fazendo escolinha, mas eu vou falar o nome dele. Meu querido Gilles Deleuze. Eu agradeço a Deleuze esse cuidado, combate contra e o combate contra si. O inimigo que você privilegiou, justamente, corresponde a uma espécie de posição já. Olha só, você também quer que extermine aquele cara? Sim. Mas de onde você quer? Pode ser o fascista nascente. De onde nasce? O sistema orgânico, ele é organizador. Não é um órgão, coitado, que esteja querendo. Mas o fato de haver em mim uma força organizatória orgânica já é uma prepotência. Então eu preciso ter cuidado, porque de repente você gosta de massacrar. De repente você gosta de ser o algoz. Isso daí já é um afeto negativo, perigoso. Contra si mesmo, capaz de se avolumar em demasia, capaz de crescer em demasia, capaz de imperar sobre você como ódio e não como alegria de um combate. Você vai e fala assim, não, estou sob controle, eu estou sob controle de mim mesmo. É nisso, seu canalha, que você não podia ter dado o golpe. Então, você sabe avaliar melhor o que você realmente não quer ali. Por isso que eu comecei com a questão da cidadania, filosofia e cidadania, para não ficar no meu ego. A cidadania é mais ampla.
A cidadania, porém, pode virar um mero termo abstrato cabível numa Constituição cega a muitos detalhes do social, os detalhes da vida, etc, etc. As pessoas não são, os cidadãos não são apenas cidadãos. Eles são cidadãos que abarcam uma miríade de problemas ligados, não precisamente à falta ou existência da lei que o ampara. A gente nem sabe que é o homem. Aliás, deixe de lado isso. Está em pesquisa. Ele está em pesquisa. Não sabe o que é. O que tem é, digamos, bípedes, né? Um monte de bípedes, com cor, com opções, com variações corporais, sexuais, hepáticas. Você tem todos os... O social já é cheio de gritos que vêm e você vai olhando, né? E o número aumenta do que se chama de minorias. Quero definir minha cor. Tem mais de 90 nos Estados Unidos. Você encontra a sua cor. Aqui, o outro o outro que vem. Não impede que os de cor XY se juntem numa minoria de cor XY. Tudo bem. É uma insuficiência para o meu gosto, em certa maneira. Mas eu não tenho o direito de botar essa insuficiência na frente quando é essa cor que ajuda o inimigo dessa cor a matar mais aqui do que ali. Então eu tenho o direito de dizer: minha cor é negra e quero as defesas correspondentes. Fui massacrado historicamente, olha aí. E o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos respeitar, no campo da chamada cidadania, as diferenças gritadas por aqueles que se sentem diferentes. E os direitos terão de corresponder a esses gritos. Coloca-se, no caso da minoria, o mesmo problema anterior. O combate da minoria não pode transformar a minoria em autoridade máxima. O que obriga a minoria a juntar-se com as outras minorias. Não apenas do ponto de vista da conquista de leis, mas das intensidades da luta. Porque você não pode impor a sua minoridade aos outros. Pode, mas aí é perigo. Você corre o risco do combatente de oprimir os outros em função de um ego crescente da sua minoria. É uma ética de combate, vamos chamar assim, é uma ética de combate das minorias no interior de uma cidadania aberta para legalizar a correspondência aos gritos. Precisa inscrever na lei, sim, que mulher pode, isso pode, que isso, que aquilo, todos os gritos da minoria. Seja preciso, então, intensificar, ou seja, a contaminação entre as minorias por intensificação. Como é que eu consigo isso? Por sempre procurar o kairos, o momento oportuno de eletrizar em conjunto. É isso. O que não quer dizer estar à deriva do jogo partidário deste ou daquele partido. Enfim, é mais ou menos isso que eu acharia
como um encaminhamento da questão difícil que vocês colocaram. Que dizer? E a aula, hein? O que dizer depois disso? Mas serviu para alguma coisa? Não, foi inútil. Vamos jogar fora. Apaga, deleta. Vamos deletar. Na verdade, eu não tava gravando. Não, então, Não, a gente não começou a gravar ainda. Era só o treino. Esse era do treino agora. Já perceberam que a gente deve estar agora na meia hora de vídeo. Se eu conseguir cortar, porque estamos gravando há 1h20. eu gritei muito em alguns casos. Mas é que eu aprendi que é importante gritar. Aprendi esses dias. Agora a gente vai se comunicar só assim agora, Ô, né? Tati, pode finalizar? Então vamos com a Val de Zilda. Não, você Serve? achou que passaria isso? Eu também achei. Meu aval serve pra alguma coisa? Total. Muito obrigada, professor.